Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Salve Deus a todos que estão online nesse instante, onde quer que esteja. Vamos buscar na perfeita sintonia, formar sobre este planeta, sobre este país, esta força absoluta do grande Semiromba de Deus, representado por cada um onde quer que esteja. Que esta luz possa emanar nos corações dos tiranos, naqueles que ainda não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo, que estão guiados pela fé cega e não se encontram em si mesmo, em seu templo íntimo, onde habita tudo aquilo que nós necessitamos, nossa jornada, nossa caminhada. Que cada um possa entrar em sintonia com seu cavaleiro, sua guia missionária, seu ministro, sua princesa, seu preto velho. Permitam, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, que se faça a luz dentro de cada um e que essa luz possa expandir pela sua casa, pelo seu bairro, pela sua cidade, e assim possamos emanar em uma só vibração de amor. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesse instante. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, os mestres. Estamos em um estudo sobre os egos relacionado aos elítrios e não é algo assim tão simples, tão fácil, porque para muitos parece algo muito novo, mas nós nos encontramos, à medida que nós vamos descrevendo, nós nos encontramos. Então, pouco a pouco, cada um de nós pode trabalhar e burilar a sua alma, o seu coração, a sua mente, para que então possamos realmente dizer que somos seguidores do divino amado Mestre Jesus. Porque não é tão simples seguir o Mestre. O Mestre vem deixar sua palavra de amor, de harmonia, de paz e de equilíbrio. E no entanto nós temos esta personalidade difícil que foi construída ao longo do tempo. As nossas almas ainda se encontram aflitas, buscando se reencontrar consigo mesma. E nós encarnamos por causa geralmente de um débito e acabamos resolvendo outros débitos. Isso é estar na presença do Cristo. Esse Cristo somente amor. Poucos são aqueles que ainda seguem o seu mandamento de oferecer a outra face, de não olhar a trave no olho do seu irmão, o cisco no olho do seu irmão, enquanto se encontra a trave no seu. Ou seja, não julgar, não apontar os dedos, porque nós apontamos um e muitas vezes apontamos vários, e os erros estão sempre em nós. Então, com a busca destes egos, que representa tudo aquilo que foi construído em nossa volta, que atrai os elítrios externos até a nossa aura, que atrai os elítrios que estão na periferia, já incrustados nas nossas auras, e que desperta o elítrio que existe dentro de nós. Nós não estamos aqui com nenhum objetivo de nos livrar de quem quer que seja esses elítrios. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para evangelizá-los, colocá-los no caminho do Cristo, ensiná-los a perdoar, às vezes pelos exemplos, e muitas vezes nós ensinamos eles a odiar cada vez mais, a perseguir, a ir em busca daquilo que eles estão acostumados.
que é da vingança, do ódio e da maldade. Muitos desses elítrios, eles encontram em nós a morada perfeita quando nos encontramos dentro dos nossos egos terrenos, ou seja, enquanto a nossa alma está ativa. Então vamos vagarosamente estudar, nós temos que estudar, ir em busca. E vagarosamente nós vamos fundindo tudo isso e nós vamos compreendendo como tudo funciona. E vamos ver a perfeição dos nossos trabalhos mediúnicos dentro do templo. Tudo dentro de uma sabedoria, não do conhecimento. Salve Deus. Nós vamos dar continuidade nos eus orgulho e eus ira. Está aí? Isso aí mesmo. Foi? Salve Deus. Eus orgulho e eus ira. Alguns eus orgulho, prepotente, egoísta, autoconsideração, autoimagem, arrogante, amor próprio, autossuficiente, automérito, autovaloração, egocêntrico. A prepotência incita o orgulho. Então, mestre, todas as vezes que nós somos prepotentes, nós estamos alimentando este ego em nós. E com eles também todos os elítrios que existem em nós, na nossa aura ou na periferia dela, em volta, nós estamos alimentando eles. E podemos ser vítima desses mesmos elítrios. Prosseguindo. Alguns eus ira, impaciente, irritação, aborrecimento, nervosismo, estuprador, moléstia, furioso, vingativo, ansioso. O domínio incita a ira. Salve Deus. O que vem a ser a ira é a ausência total deste domínio. Ou seja, eu tenho domínio sobre uma pessoa, então eu estou pronto para despejar em meu ser tudo aquilo que a ira vai me fornecer. Ou seja, todo o processo possessivo, ele gera ira. Porque quando eu perco o controle dentro da minha possessão, se eu tenho a possessão pela minha companheira, eu perco o controle, começa aí a ira, começa aí a primeira semente. Eu não quero viver sem, ela é minha posse, ela pertence a mim, ou seja, eu tenho que dominá-la. A partir do momento que eu me encontro em equilíbrio, quer dizer, eu me encontro em ira. Eu me encontro dentro desse eu ira. Não é extravasar para fora, estar bravo, bater, xingar. Não é bem assim. Eu estou dentro daquilo que eu consegui. É o meu troféu. Então, se alguém mexer no meu troféu, eu vou reagir. Então, a ira vem dentro desse princípio de reação. Então, tudo que nós fazemos, nós temos a prepotência em relação ao orgulho e o domínio em relação à ira. Então, nós temos que prestar muita atenção sobre isso. Salve Deus! Para sair desse sufoco, a pessoa fica sufocada, né? Para sair disso aí, como faz? Tá, vamos prosseguir só para a gente ver. Geralmente é um autoacrisolamento. Quando nós permitimos, nós estamos permitindo
a possessão. Então nós somos uma vítima e ao mesmo tempo nós fazemos parte daquele convívio, daqueles seres, porque não é só o ser em si, são vários outros seres dentro da mesma condição vibratória. É um grupo, geralmente forma um grupo de seres em volta, seja os elítrios internos, os dentro da aura, e os externos e os obsessores, os recém-desencarnados, os espíritos que estão vagando, eles se encontram dentro dessa mesma condição vibratória e começam a se aproximar dentro dessa condição vibratória. Se esse processo de qualquer ego, não é só da ira não, se esse processo, essa conexão, ela for intensa, aí nós vivenciamos esse período de ira. O que quer dizer isso? Aí eu vou escutar um elítrio. Todos nós escutamos um elítrio. Todos nós, sem distinção nenhuma, escutamos um elítrio. Mas como assim eu escuto um elítrio? Porque eu não ouço vozes, mas eu sou sugestionado. Passamos de conta lá na possessão, e a minha companheira tem um amigo. Eu sempre vou estar com ciúmes. E chega um momento que eu vejo que esse ciúmes não é só meu, é desse grupo, é desses seres que estão perto. Será que ela está fazendo? Será que ela está traindo? Ou ele já coloca a imagem na sua mente e você viaja nesta imagem. Não é o animal, porque o animal em si não tem a condição de imaginar e fazer conexões. Esta imaginação e essa conexão é a partir do ser que sou eu, da minha alma, da forma que eu fui criado. Se eu não fui criado dessa forma, então eu posso identificar, não sou eu. De forma alguma não sou eu. Mas a partir do momento que eu começo a me relacionar, eu começo a descobrir que existe uma coisa a mais. Está existindo uma coisa a mais dentro de mim. Algo despertou dentro de mim. É um sentimento de posse? Eu posso dizer ira. Vou falar sempre ira, que nós estamos trabalhando na ira aqui. É um sentimento de prepotência sobre a pessoa, sobre o ser? Eu vou dizer que é um orgulho. Eu quero apresentar o meu troféu. Então eles sempre caminham lado a lado, os dois. Sempre caminham lado a lado. Quando eu estou dentro das minhas conquistas, eu vou apresentar os meus valores, mas meus valores. Estou falando de meu, posse, sempre de posse. Então eu vou viajar dentro desse conceito de posse. Eu vou vigiar, eu vou chegar até o extremo de assassinar alguém porque eu estou com ciúmes, que é um sentimento, não é um eu, é um sentimento produzido por alguns destes eus. Quase todos eles podem levar esse sentimento, quase todos eles. Por isso nós temos que conhecer o que é eu e o que domina, o que vem a ser parte desse eu, como isso é construído. Por isso nós estamos indo mais devagar possível, para que a gente possa filtrar um pouco, colocar um pouco, deixar um pouco na nossa mente tudo isso aí, para que a gente não recaia, porque o nosso problema é sempre recair. Nós vamos sempre recair. Nós não admitimos para nós que eu sou o culpado de um relacionamento meu. Aí eu arrumo outra pessoa, separo. É a outra pessoa que tem o problema, não sou eu. Aí eu arrumo outra pessoa, separo. Onde está o problema? Se você não olhar realmente para você, você não vai entender. Porque essa recorrência sempre vai existir e ela não deixa de existir. Mas por que nós estamos trazendo isso aqui, mestres e ninfas? Uma aula de evangelização. Vou repetir novamente. Assim na terra, como no céu, como no inferno. Não interessa. Assim na terra, como fora da terra. Assim no físico, como no extrafísico. Se eu não me curo aqui,
eu parto doente. Aqui eu tenho o corpo físico que vai me limitar. Eu estou preso nesse corpo físico. Eu sem esse corpo físico, se eu estiver em ira, eu sou a própria ira. E vou me enclausurar. Na ira, enclausurar, fechar. Logo eu não recebo mais magneto nenhum, vou só fechando. E com o passar de algumas décadas, eu sou um elítrio. É simples. É só isso. Então, se eu não começo hoje a desconstrução destes valores que me causa alguns sentimentos, alguns prazeres, algumas emoções, eu vou ficar preso ao físico. Então, a chance de estar preso ao físico, ela é muito alta. É muito alta. Não adianta eu entrar dentro daquele templo, trabalhar e fazer um monte de coisas, ganhar meus bônus para minhas libertações. A palavra está erradíssima. Porque o que se fala é isso, né? Para as minhas libertações. É para que eles se libertem de mim. É o contrário. Eles que têm que se libertar de mim. Porque enquanto eu estiver dentro dessa redoma, eu estou aprisionando eles também. Seja no orgulho, seja na ira, seja na gula, seja na preguiça, seja na luxúria, eu estou aprisionando eles. Então, à medida que as minhas condições vibratórias vão mudando, eu mudo. E estas barreiras que eu construí em volta de mim, quando elas deixam de existir, eles saem, eles se libertam de mim, eles vão embora, eles vão em busca dos seus valores. Então os nossos pretos velhos sentam no trono e trabalham em nós, na nossa psique, na nossa alma. Porque não adianta nada, mestres. Ele não vai trabalhar o nosso elito interno, não vai trabalhar o nosso elito que está preso na nossa aura, e ele vai trabalhar os elitos que estão na periferia. Porque não adianta, porque se eu não mudar, eu não vou libertá-los. Se eu não mudar, eu continuo atraindo outros onde quer que eu esteja, dentro da mesma condição vibratória. Então eu entro em um departamento, em um hospital, em um supermercado, alguma coisa, e aquilo que eu sou é aquilo que me acompanha. O meu padrão vibratório sempre vai ser a minha sentença. Então não é porque eu estou trabalhando para o Pai Seta Branca. Eu tenho que entender o Pai Seta Branca. Eu tenho que entender o Simiromba. Eu tenho que entender por que eu estou trabalhando. Porque senão eu só vou trabalhando e ficando irrealizado. Só vou trabalhando, ficando irrealizado, trabalhando, ficando irrealizado. Sendo que é tão simples. Nós vamos estar ali, às vezes num trono, escutando um preto velho. Mas será que o nosso pensamento está voltado em resolver o problema do paciente naquele momento? Ou você está prestando atenção para que aquilo resolva o seu problema? Porque às vezes pelos fatos também vai resolver seu problema. Mas se você já não tiver mais esse problema, quando você chega ali, você está na individualidade, você é um mestre, você é uma ninfa, preparado, emanado, doutrinado, evangelizado, pronto para servir. É só isso. Missionário, pronto para servir. Então, mestres, quando nós falamos da desconstrução da alma, é isso. Porque muitas vezes nós prestamos muita atenção nas pessoas que estão à nossa volta, dos erros e das qualidades. Nós não temos que prestar atenção nessas condições dessas pessoas. Nós temos que prestar atenção em como nós estamos reagindo frente a elas. Que a partir do momento que eu começar a prestar atenção, eu sei que aquilo está incomodando um ser que existe dentro de mim. Aí eu começo a perceber, olha, você é espertinho, hein, sujeito? Olha só, hein?
sem querer ficar livre dele. Fala um salve Deus. Simplesmente um salve Deus. Você vai ver que equilibra. No momento de um ciúme, salve Deus, meu Pai. No momento de impulso, salve Deus, meu Pai. O que você está fazendo? Você está buscando a sua individualidade e não a personalidade ou a psique de um ser externo e muito menos a sua, que está contaminada. Então, a partir do momento, nós temos que entender: ou nós somos seres físicos, ou nós somos seres espirituais vivendo a experiência física. Então, nós temos que entender isso. Porque daqui a pouco, daqui um segundo, daqui um minuto, daqui um dia, uma hora, um mês, um ano, 10 anos, 20, eu não estou mais nessa carne. E aí? Minha experiência valeu a pena? Será que eu construí alguma coisa estando na matéria? Porque fora da matéria eu não vou construir nada. É muito complexo construir fora da matéria. É uma fuga. Nós usamos de fuga. Falando assim, eu vou dar um tiro no meu ouvido que pelo menos eu vou me aliviar. Muito pelo contrário, você não vai se aliviar. Vou tirar minha vida que eu vou me aliviar. Não vai se aliviar. Muito pelo contrário. Então nós temos que aprender a discernir o que chega até nós. Porque muitos ainda, dentro do meio psiquiátrico e do meio psicológico, ainda associa ao cérebro físico. Sendo que o cérebro físico apenas são receptores, são neurônios que formam antenas e acumulam momentaneamente algo do cérebro que não é físico. Então eles têm momentos de subida e de descida. Aqui em volta de nós tem um chakra dividido em duas coroas. A primeira coroa são 54 microchakras. Forma um triângulo, quase igual a um triângulo. Ele é meio arredondado. Então começa aqui, meio arredondado, e na frente aqui. Esta parte de baixo são microchakras que conectam com os microchakras da parte de cima. São 54 embaixo. Cruzando, a mesma coisa você olhar ali a mesa, a estrela candente. Cruzando, você vai ter mais 54 chakras. Esses chakras, eles emanam de cima para baixo. Então, cruzando estas forças, nós temos os nossos neurônios que estão conectados aos chakras de baixo, e os nossos neurônios espirituais do perispírito estão conectados aos chakras superiores. Então, à medida que nós vamos pulindo, vamos abrindo esses chakras, nós vamos despertando. Nós despertamos um inferior, que é lilás, e logo em seguida um superior, que é branco. Ele vai despertar também. Esta é a jornada de nossa mãe, Pataí 108. Quando o Mahan vira para ela, fala, existe 108 diamantes que devem ser polidos, que devem ser trabalhados para que possa mostrar a sua luz. Então, em nós existe, nesse chakra, grande chakra coronário, existe esses 108 microchakras. E é tão interessante que cada microchakra ele tem 9 coletores. E os coletores não são em voltas. Os coletores é como se fossem escadas que conectam ao chakra superior. Então, mestre, por que eu estou dizendo isso? Porque ao desencarnarmos, o que é físico fica no físico. Mas eu estou repetindo, eu não deixo de ser Unicéias porque eu desencarnei, não. Ora, se era para os psicólogos, psiquiatras,
que não são espíritas ou espiritualistas, eles vão pensar assim: desencarnou, morreu, acabou, está lá no cemitério. Nós já temos uma comprovação diferente. Por mais que meu cérebro esteja destruído, eu estou ativo, eu ainda vivo, eu ainda tenho em mim os meus egos e não os egos dos elíteos. Os elíteos foram embora. Então eu começo a fazer a minha caminhada no plano etérico. Vou para o Canal Vermelho, fico ali 7 anos tentando vivenciar esta vida que eu deixei, essa vivência que eu deixei. Então, nesse período que dura no máximo 7 anos, que nós passamos por ali, não os habitantes dali, existem habitantes muito mais velhos, nós passamos por ali, nós ainda temos a oportunidade de mudar, de melhorar, mas temos que fazer o trabalho íntimo, a nossa meditação, dentro da introspecção, que nós falamos tanto aqui. O que eu fiz hoje? Eu briguei com o Goiandi, eu fui cordial com o Goiandi, vou citar o Goiandi aqui, tá? Ele está calado, né? Para variar. Então, mestres, eu tenho que fazer minha introspecção. Será que essa abordagem foi a correta? Será que não seria melhor outro tipo de abordagem da próxima vez? Porque essa aqui passou. Não tem como eu voltar ela mais. Eu vou contar com o Goiandi como se ele já tivesse entendido um pouco do Cristo, que ele possa me perdoar. É isso. E mais nada. Porque se ele desencarna nesse processo, ele vira um cobrador. Neste processo. Pode ser o ser mais evoluído para nós aqui, bonito, pintado de ouro, mas ele desencarnou no processo de vingança, ele torna-se um obsessor. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que sai, como diz Pai João, com o que sai da nossa boca, porque a língua é fábrica de karma. Então, toma muito cuidado. É uma boca e 2 ouvidos. Ouça mais e fale menos. E são palavras dele. Falar é prata, ouvir é ouro. Então devemos ouvir mais e falar menos. Ou seja, nós estamos aqui para nos evoluir, cada um dentro da sua individualidade. E à medida que nós vamos confrontando esses elíteos que já vivem esta condição, nós vamos nos polindo. Eles é como se fosse aquela sujeirinha nesse diamante que o Mahan falou para a tia. Aquela sujeirinha. Agora vejam bem, ninguém está aqui para se santificar dentro das mesmas condições que nós estamos andando. Mas a doutrina, ela fala sempre para que santificado seja meu espírito algum dia. Ou seja, a partir do momento que eu deixar esses valores da alma para trás, eu consigo me santificar. O que é o santificado? Todo santo não tem as suas auréolas aqui? São os desenhos que os videntes viam, são os chakras. E brilham. E à medida que eles brilham, eles se expandem cada vez mais. Então, nós podemos dizer que se pode santificar estando encarnado também. Não é tão simples, tão fácil, porque os problemas vêm de encontro a nós todos os dias, todos os momentos. Todos os momentos. Salve Deus. Vamos prosseguir, né? Eu acabo falando muito e a gente perde tempo. Orgulho. Orgulho. Algumas atitudes dos elíteos em orgulho.
sentir-se muito importante por ser algo na vida, ser um bom pai ou uma boa mãe, ser um bom filho, algo que faz, ser um ótimo funcionário, ter ajudado alguém, achar que merece algo, ter um bom cônjuge, ser um ótimo empresário, ser capaz de ajudar a todos sem discriminação, sentir-se o melhor de si mesmo, sentir-se superior aos demais, sentir-se capacitado a fazer algo, dar-se o automérito por ter feito algo, autovalorizar-se a si mesmo, valorizar seus serviços profissionais ante os demais. Nós falamos isso aqui, mestres, todos nós temos isso aí, todos. Agora, o que nós buscamos é o equilíbrio, não é ficar livre e nem não ter, é o equilíbrio. Sentir-se muito importante por ser algo na vida, ou seja, geralmente o orgulho está acima dos outros, ele olha os outros como uma formiguinha que está abaixo dele. É muito perigoso. Se você se você conseguir tocar nele, ele se vira contra você. E quem anda junto com ele o tempo todo? Não é a ira? Então ele vai deixar para a ira resolver. Por isso eles estão aos pares. É sempre aos pares. São duas máscaras, uma esquerda, uma direita. A psique é isso, né? É você ir para um teatro, colocar uma máscara para que ninguém te conheça e você vai representar uma peça, ou uma maquiagem. De primeiro eram máscaras. Na Grécia eram máscaras. Então nós representávamos ali uma peça e ninguém nos conhecia, porque estávamos disfarçados. Salve Deus! Esses sentimentos aqui, por exemplo, que eu falei agora há pouco, ter uma esposa, né? Ter um bom cônjuge, um marido, seja lá o que for. Eu sou um ótimo empresário. Quer dizer, ele está se vendo por cima, mas será que os empresários acham será que os funcionários acham que ele é um bom empresário? Essas são as perguntas que nós devemos fazer. E essas condições aí se caracterizam por externar esses sentimentos ou para consigo mesmo? Das duas formas. É das duas formas. A nossa mãe fala assim: existe a condição ativa e a condição passiva. É o que você está falando. A passiva ela é interna, ela não exterioriza, né? Ele se sente inchado, peito inchado, eu sou bom. Esse é complicado, porque ele se camufla. O ativo não, ele se mostra, né? Ele sai, isso existe em todos os egos. Então ele sai, ele é o que ele representa ser. Então ele não tem camuflagens. Ele se sente e quer externar isso. Ele externa isso para todos, né? Por exemplo, eu ganhei muito dinheiro, sou rico e tudo mais. Eu poderia estar tranquilo. Isso não vai me afetar em nada. Dentro do equilíbrio, ajudo quem precisa, e assim vou vivendo. Ninguém precisa saber que eu tenho muito dinheiro, né? O passivo ele guarda para si. Não chega a ser a cobiça, mas ele guarda para si, para falar assim: eu tenho muitas posses, eu tenho fazenda, eu tenho isso, tenho aquilo. Porque a cobiça é só dele. Ele chega a matar até os filhos para ter dele. É diferente, né? Agora o ativo não. Ele vai comprar o carro do ano, ele vai sair se exibindo para todo mundo. Esse é o ativo. Então você sabe que ele tem essa condição. Então existem as duas condições. Então quando nós falamos lá, porque tudo isso aí, quando transfere para a nossa psique física, nossa psique nossa mesmo, espírito,
sem seu elítrio, nós passamos a viver isso. Porque o elítrio pode viver essas vontades em nós. Aí depois, o que você identifica com tudo isso? Os arrependimentos. Aí não era você. Porque quando o elítrio se satisfaz, você fica sozinho. Ele se anula, se fecha de novo e você está na lavoura. Você dança. Ah, vou trair minha esposa, vou trair meu marido, não sei o que, coisa e tal. Vai mesmo. Se você não tiver a consciência psíquica sua dominando o elítrio, vai. Depois disso, ele vaza e você fica só. Houve confronto, você está só. E só mesmo. Não tem conversa de ele te ajudar. Né? Atingiu o objetivo, acabou. Ele curtiu, né? Porque são prazeres. Ele curtiu aquele prazer ali, que é vicioso, é um vício. Todos eles vivem vício. É um vício, ele atingiu aquele vício, ele conseguiu aquele magneto ali dentro daquele vício, ele vai descansar. Por isso que o preguiçoso está lá embaixo, ele já foi tudo isso. Ele já viveu tudo isso. Aí você pensa assim, mas como viveu? Eu não vivi, mas ele viveu tudo isso. Ele já foi orgulhoso, né? Ele já foi cobiçador. Aí ele cai lá na preguiça. Ele quer só, ele tem, pela cobiça ele conseguiu muito dinheiro. Então, dentro dele tem essa sensação, não é o poder da moeda, né? Então aí fala, vocês vão ver que está na mesma linha, sempre na mesma linha. Um é esquerda, outro é direita, sempre na mesma linha. Você não pode esquecer, ninguém pode esquecer da luxúria que acompanha todos eles. Ninguém pode esquecer. Você sempre vai ver falando aí, um homem ou uma mulher envolvida em um deles. Sempre vai ouvir falar. Então você tem que tomar cuidado, sempre cuidado. Porque a luxúria faz com que o físico seja ativado. Aí mexeu com o físico. Mexeu com os chakras inferiores, né? Que são o básico e o sacro. Então você desperta os seus valores terrenos, que é da sobrevivência, e os seus valores sexuais, que é da perpetuação da espécie. Aí ela domina tudo que vem para cima. Então nós temos que prestar muita atenção. O que é nosso do animal com o que é o da luxúria. Sempre prestar atenção. Salve Deus. Vamos lá? Ele oscila o orgulho entre oscila. Superior e inferior? Oscila. Então vamos lá, é o que vem aqui, né? Peraí, saí sem querer. Voltei. É porque tá com o mouse no lugar errado, né? Tá. Eu não tô nada pro rastro do mouse, né? Esse aqui nós paramos? Não, mais um pouquinho, né? Orgulho, aqui. Porque é muito extenso, né? O orgulho e a luxúria é um dos mais extensos que tem. Sentir-se inferior aos demais. Sentir-se incapacitado para fazer algo. Viver-se culpabilizando. Querer sempre exigir o máximo de si mesmo. Achar que deve fazer tudo e sem o menor erro. Viver de forma pessimista. Viver de forma sempre otimista. Querer mostrar aos demais que sabe alguma coisa. Se mostrar sempre entendido em determinados assuntos. Atuar sempre de forma desorientada.
se vestir sempre de forma vaidosa, mostrar aos demais os bens que possui, viver de aparência, ocultar a verdade, se postar sempre de forma correta, não deixar vazar um erro sequer, sentir-se importante por ter uma mente brilhante, viver sempre rodeado de pessoas amigas, se dar o mérito só pelo fato de estar sempre ajudando os demais, achar que na vida tudo deve acontecer como queremos, viver sempre em fantasias e ilusões, viver se esforçando até que um dia consiga ser famoso e reconhecido por todos, olhar com indiferença as outras pessoas, principalmente mendigos e miseráveis, não querer ajudar os demais, viver tímido e calado pelos cantos da vida, viver aberto e extrovertido em qualquer lugar que vai, excesso de confiança, viver desconfiando das outras pessoas, achar que alguém lhe quer fazer mal. Olha como é extenso, né? Ele oscila acima e oscila abaixo, cima e abaixo. Nós temos que achar o ponto de equilíbrio, sempre ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio somos nós, né? Quando você se acha inferior, você tem que alcançar aquele nível. Se acha superior, você, tem que alcançar aquele nível. Então, por isso nós chamamos de condição vibratória. Você que determina essa vibração, se está acima ou abaixo. Mas isso são com todos, né? Mas o orgulho, ele está num ponto muito favorável, que está no terceiro plano. Então ele está num ponto muito favorável. É o do toque nosso, do dia a dia. Tanto a ira como o orgulho é o que nós vivemos no mundo. Estamos vivendo aqui no terceiro plano. Eles estão extremamente ativos no primeiro plano. Por pequenas coisas, as pessoas matam as outras. É aquele acesso colérico, daquela ira, aquela coisa, por uma palavra, uma buzina, qualquer coisa. Ativou, acabou. E aí vai. Ou seja, esses dois estão no mesmo plano que nós nos encontramos. Preconceito, né? Faz parte. Faz parte. O preconceito faz parte de vários tipos de erros. Vários tipos de erros. Mas o orgulhoso, ele tem muito preconceito, né? Muito preconceito. Então ele ajuda quem ele acredita que tem que ajudar para se beneficiar. Tipo assim, eu fiz, foi eu que fiz. Sem eu aqui, nada acontece. É tipo esse tipo de coisa. Nós na doutrina temos muito isso. Mas na doutrina tem um ditado assim muito popular: ninguém é insubstituível. Isso é ótimo, isso é lindo, maravilhoso. Ninguém é insubstituível. Porque quando o jaguar se encontra em orgulho, melhor que os outros, achando que está fazendo mais, que é isso, que é aquilo, ele não consegue enxergar dentro de si. Ele não consegue perceber, não consegue ver mais. Porque se alguém cutucar ele falando do orgulho, ele corta. Não faz parte daquela contagem mais. Aí começa a ver as discriminações aqui dentro de falange, dentro de trabalho, dentro de um monte de situações. Salve Deus. Uma pergunta aqui, o ego, ele é alimentado por nós ou pelos eleitos? O ego é alimentado por nós, sendo que o elítrio que faz com que eles venham à tona. Então nós temos o magneto, né? Com o nosso magneto nós atraímos o elítrio, dentro das mesmas condições vibratórias. E este elítrio é o que nós podemos chamar do próprio ego. É o eu, né? Nós chamamos encarnação, eu maior, e o elítrio, eu menor. Então nós temos
o responsável pela encarnação, que é o eu maior, que sou eu mesmo, que eu devo administrar a minha matéria, trazer meu corpo limpo, perfeito, saudável e tudo mais. E eu tenho os eus menores, que estão aí para curtir a vida. É só no prazer mesmo, é só nas emoções, só nos sentimentos, e sentimentos deles, voltado para eles, sempre a curtição mesmo. Então nós temos aí o orgulho, por exemplo. Olha que interessante. Eles estão voltados para o conhecimento físico. Eles não estão no terceiro plano, como nós. Então está voltado para o conhecimento que nós temos. Então eles já conhecem tecnologia, porque eles querem ter o melhor da tecnologia, né? Quer ter o melhor computador, o melhor carro, não para trabalhar, mas para expor. Às vezes é um computadorzinho só uma apresentaçãozinha ali, serviria, custa aí R$500, ele compra um computador de R$30 mil. Eu comprei, olha o computador que eu tenho aqui, ó. Né? O celular é o mais interessante, né? Porque é interessante, mestre, que no Japão, por exemplo, você acha que se usa smartphone, essas coisas? Usa o celularzinho mesmo, pequenininho. Eu estou falando aqui para vocês, ninguém está vendo, né? Usa o celularzinho pequenininho. Eles só vão usar o smartphone se tem os dois. Quando precisa de algo mais sério, uma agenda, alguma coisa. Porque existem os dois aparelhos. Então aí eles são mais exagerados. Tem um smartphone maior e tudo mais, que vai fazer tudo que eles querem. Mas só nesses momentos. Ninguém mais carrega notebook para cá, para lá, né? Tem o seu celular Xing Ling, vamos dizer assim, aquele mais simples, e tem o celular potente que tem tudo. Então o orgulho, ele está sempre identificando com o físico, sempre identificando com o físico. E nós temos que nos vigiar quanto a esse livro. Porque eu posso vir com sabedoria, ou eu posso vir com conhecimento. Todas as vezes que nós chegamos para a evangelização com conhecimento, nós falhamos no início. Nunca conseguimos. Todas as vezes que nós falamos assim, vamos deixar de lado o conhecimento, nós somos felizes. Então vocês vão ver aqui que são tópicos. Não tem nada descrevendo. Nós vamos descrever mais tarde, outra pessoa vai ler. Porque à medida que eu vou lendo, a minha psique entra no físico, que é o conhecimento. Eu perco a conexão com o espiritual. Então eu tenho que estar aqui com a conexão espiritual, não física. Nunca física. Salve Deus. O que mais do orgulho aí, gente? O orgulho tem tantas facetas, né? Tantos momentos. Nós tivemos quase tudo isso aí, né? Grande parte disso aí. Nós vivemos grande parte disso aí. E ainda vamos viver. Nós não saímos de muita coisa disso aí, não. Agora, nós temos que manter o equilíbrio. Porque não adianta. Se for do elite, ele está dentro de mim. Existe aquele que está sempre inflado, existe aquele que está totalmente negativo. Então eu tenho que identificar os dois. Qual deles? Às vezes eu tenho só um. A vaidade? Pode estar. Ele pode ser vaidoso, né? Quando eu busco para dentro de mim esses valores, principalmente esses valores que nós estamos vendo aí, eu tenho que observar se está vindo de um elítrio que vibra para baixo ou que vibra para cima. Porque eu tenho que ter essas tendências ainda. E pode acontecer simultaneamente um vibrar para cima e um para baixo? Não. Se for dois, né? Pode. Se for dois. Um só não. Porque o elítrio está fechado. Ele está enclausurado. Ou ele só é de um jeito, ou ele só é do outro.
tem que identificar essas tendências. Não. Mas, Quem oscila somos nós. Mas não é mais que um ele? Hã? Não pode ser mais que um? Mais que um. Eu posso ter dois orgulho, né? E os dois confrontam entre si. Você escuta vozes. é porque ali Você fala assim, não pode. Dá antagonismo, né? Ali algumas descrições ali mostram isso, né? Mostra. Então você pode perceber que um joga contra o outro dentro de você. Mas você que tem que falar, opa, calma aí, turma. Peraí, vamos equilibrar isso aí. Vamos E quando manter a esse gente está equilíbrio. bem harmonizado, a gente percebe. Percebe Percebe nitidamente. que há uma atuação. Não é? Quando foi perguntado no livro dos Espíritos, né? Eu fui kardecista há algum tempo. O quanto nós somos influenciados por um espírito. O espírito chegou e falou assim, muito mais do que você pode imaginar. Naquela época ninguém imaginava, né? Pensava que era só um espírito qualquer aí por aí. Vinha um aqui na sessão, vinha outro na sessão. Mas como é que falar que dentro de cada um vinha até 7 espíritos encarnados junto? Aí eles iam ter Allan Kardec como um louco mesmo. Porque naquela época, Né? quando ele passou a decodificar o espiritismo, né? Ele, ao evangelho através do espiritismo, dava-se essa ideia que os espíritos estavam aleatoriamente isso aí. Aí vinha, manifestava ali, ia embora, não tinha esse conhecimento. Essa conexão mais profunda, né? Né? E nossa mãe também teve essa dificuldade, porque os homens que chegaram para ela, na maioria, nunca eram espíritas. Na maioria. Era roqueiro, fumador de maconha, né? Assassinos. E é só gente boa, só gente da onda mesmo. E de repente já tinha que trabalhar essa turma aí e equilibrar, trazer a paz dentro deles, Ficar pertinho dela, né? ficar ali pertinho, ficar de olho, porque não é fácil não, mestres. Trabalhar isso aí não é fácil. Então hoje nós temos aí algumas técnicas muito interessantes que nós podemos usar. Vamos lá? Peraí, deixa eu mudar a tela aqui. Ó o cara. Parecendo o João, hein, João? João, parecendo você, hein? Brabo, hein? Esse João é brabo demais na conta, gente. O medo dele. Feijão não, carne assada. Então tá bom. Vamos lá. Ira. Algumas atitudes dos eleitos em ira. Estar sempre impaciente. Estar sempre irritado com as situações da vida, as outras pessoas, consigo mesmo. Atuar com ansiedade e angústia. Conversar de forma instintiva com as pessoas. Não ter paciência com as pessoas para escutar, ensinar, falar, não ser tolerante, exigir o máximo dos outros, fazer tudo na maior correria, balançar exageradamente as pernas quando sentado, não ter tempo para descansar, estar enfurecido com algo ou alguém, sentir ódio de algo ou de alguém. Eu falei que quando se está no mesmo plano, nós vamos identificar muito, né? É muita identificação, tanto com o orgulho como com a ira. Mas é muita coisa. Ansiedade não é uma doença? Não. Pois é uma psicose, né? Então tem a ver com o espírito. Tem a ver com o elítrio, com esse tipo de eu. Então nós vamos ver aí, às vezes, é normal balançar as pernas, normal, aquele cara que fica aqui, né? Apressado, prontinho,
como se tivesse um estupim aceso e está prontinho para explodir, né? Então ele é impaciente, ele não sabe sentar, escutar, ouvir, pensar, né? Também faz parte. O ansioso, o ansioso ele tem esse ego, né? Esse tipo de elítrio. Não posso falar que é esse tipo de elítrio, mas tem esse ego, que pode ser seu, como pode ser de um elítrio. Não é elítrio, não. Talvez não. Talvez seja alguma coisa dela, né? que esse elítrio está estimulando. Né? Pode ser um elítrio externo que está aproveitando a situação. Isso é confuso, porque eu posso despertar o elítrio da mesma forma que ele também pode me despertar. Pode. Então, porque o cérebro é compartilhado, né? O cérebro é compartilhado. Então, quando se fala assim, meditação, quando você fala assim, meditação, na meditação você tem que balançar a perna, você fica ali. Quando você está ali meditando, o que você é, esvaziando a sua mente. Quando você esvazia a sua mente, aí você vê o cara falando. Nossa, está demorando demais essa meditação aqui, não estou dando conta, né? Nossa, esse ritual não passa. É tipo esse tipo de coisa assim, ele está sempre buscando. E às vezes ele nunca é despertado em nós. Ele só age. Então, quando a gente quer comer o ritual, passa depressa, que a mente está vazia? Não, é porque está sendo atuado por alguma coisa. Geralmente algum elítrio externo, né? Um espírito externo. Quando você está compenetrado mesmo na sua individualidade, aquilo passa ali, você nem viu que passou, né? Agora quando você não está, você vai viver os seus problemas, e não são poucos, né? Tem uma colocação de Wanífer que diz o seguinte: será que tudo é realmente a função dos elítrios? E o meu eu, como humano, como fica? Tá, muito boa pergunta. Como eu disse no início, nós não podemos transferir tudo a um espírito. Aliás, nós podemos transferir tudo a um espírito. Nós não podemos transferir tudo a um espírito desencarnado. Pode ser eu. Porque esses egos que nós falamos aí, é a construção da alma. Como eu estou construindo minha alma? Foi isso que nós falamos agora há pouco. Porque se eu não mudar essa constituição da alma, eu vivo esse mundo. Ele ainda consegue me atingir na ira, no orgulho, na preguiça e tudo mais, na cobiça, porque eu me encontro nessa condição ainda. Ou seja, as minhas condições vibratórias estão favoráveis a ele, sempre favoráveis a ele. Existem pequenas coisas que a espiritualidade faz conosco, algo, nós falamos assim, pequeno, mas é tão complexo. Por exemplo, nunca mentir. Olha, não existe. Mentira é mentira, né? Nunca mentir. Olha que interessante. Você pode omitir, mentir jamais, né? É muito complexo. Você pode até desconversar e tentar sair, alguma coisa assim, mas se houver uma insistência, você tem que ser verdadeiro. É o primeiro degrau, mestres. Porque se você não vencer esse sentimento, você não consegue dar o primeiro passo. Porque você se pega mentindo até para você mesmo. Então não adianta. Então quando a espiritualidade fala assim, meu filho, a primeira coisa é não mentir. É a primeira coisa. Então você começa. Não é simples. Não é simples. Mas e você mente para poupar outra pessoa, para evitar que ela sofra? Não, a pessoa chegou a te indagar, te perguntar? Sim. Se ela chega a perguntar, geralmente porque está pronta para ouvir. Geralmente, né? Você pode desconversar também, né? Você não pode. É a melhor saída, né?
Você não pode chegar ali e contar e se lasca todo mundo para lá. Tem que te provocar, pelo beiradinho e até chegar no ponto para falar a pessoa, né? Dependendo do assunto. Essa questão, mestres, é muito delicada. A omissão eu posso. Total, que é o caso, né? Eu estou omitindo que meu pai está com câncer, ele não precisa saber que vai morrer. Está errado, né? Porque ele tem que saber que vai morrer. Ele tem o direito de saber que vai morrer. Ou seja, por que eu vou omitir isso dele e mentir, se ele perguntar? E quando ele desencarnar, o que vai acontecer? Eu não serei o primeiro inimigo da lista? Mas às vezes eu não vai se encarnar, tá bem? Aí eu falo que... mas você pode falar, você não precisa mentir sobre uma doença, né? Que é fatal, né? Então nós temos casos dentro da doutrina muito interessantes, mestres, que é o seguinte: quando há a verdade, a espiritualidade consegue ajudar com mais facilidade. Consegue entender? Se você traz o paciente aqui desenganado, ele está com câncer e não existe verdade, dificilmente ele vai ser ajudado. Mas se existe a verdade, você está com câncer, vamos fazer um trabalho? Vamos. Tudo é a favor daquilo. Tudo. E na maioria das vezes as pessoas curam. Na maioria das vezes. Então, quando nós decidirmos trilhar por vários caminhos, nós não vamos conseguir chegar a um objetivo. Sigam Cristo. Como ele falava, como ele dizia, como ele professava isso. Então são palavras que você pode utilizar. Tem um áudio daqui, eu ouvi uma professora explicar, que ela fala assim, que quando o paciente vai no médico e tem câncer, às vezes o médico é tão bacana que ele não conta. Que ele não conta. Não precisa contar. Ela fala assim, então pra que vocês vão falar? Aí você falou assim, então chegar aqui com atendimento. Normal. Não precisa. Agora, se eu sou o médico e ele perguntar, o médico vai omitir para quê? O médico vai omitir para quê? Geralmente omite que um filho está acompanhando, o filho fala, deixa meu pai sair para a gente conversar, minha mãe sair para a gente conversar. Ele sabe que aquilo não é certo, né? E ele adiantar também um problema é falta de ética. Então ele não pode chegar e falar. Mas se a pessoa perguntar, é tipo assim, está perguntando, sinal que está pronto para ouvir. Geralmente é um fator. Nós não mentimos, mestre, porque eu chego, eu posso fazer um transporte na madrugada e eu menti alguma coisa aqui. E aí? Como eu vou me comportar lá? Minha aura está verde, meu magneto está verde, escuro. Eu chego ali, o cara fala, um mentirosão ali, ó, vamos sugar ele. Pronto. É uma falha. Da mesma forma, eu não consigo trazer nada para o físico, porque eu menti para mim. Então eu não consigo trazer nada para o físico. Fica lá. A minha alma não consegue fazer a ponte para cá. Não consegue fazer a ponte. Então, nós vamos sempre sendo conhecidos espiritualmente. Porque é o seguinte, eu aceito, a espiritualidade aceita o assassino, a prostituta, qualquer coisa, mas não aceita o mentiroso. Sabe por quê? Porque eu posso mentir que eu sou um assassino. Porque eu posso mentir que eu sou um ladrão. Sendo que, se eu for transparente para a espiritualidade, eu não preciso. Então é como se fosse uma máscara que está aqui tampando aquilo que
distorce a realidade de quem eu sou. E quando eu minto para mim, eu não ultrapasso essa máscara. Eu vou só engrossando ela, porque uma mentira leva a outra, leva a outra, leva a outra, leva a outra, e assim vai. Então, como eu falei, não é simples, mas também não é complicado, né? Por que não é simples? Porque a partir do momento que você sabe que existe um compromisso ou um juramento de não mentir, as pessoas chegam em você diferente, totalmente diferente, e você não pode mentir, né? Salve Deus. Outra questão aqui. Sendo que a mente é compartilhada, Elítrio recebe todas as nossas vibrações de amor. Enfim. Corretamente. É isso? Corretamente. Por isso nós falamos, se você está se evangelizando, você está buscando a espiritualidade, você está aumentando suas condições vibratórias, a mesma ponte que está levando, ela que está chegando até a minha mente, a minha mente chega até ele também. Da mesma forma. Mas geralmente ele causa uma ação e vai me experimentar pela reação. Aí é onde eu caio. Ele causa um problema e eu me identifico com esse problema e não saio dele. Então ele não está pronto para me perdoar e partir, porque eu não mudei nenhuma vírgula. Então ele causa uma situação e eu tenho que sair dessa situação. Agora, se eu, dentro do meu princípio, já estou favorável a tudo isso, eu consigo entender que é uma articulação, que é uma trama, e essa trama se expande, mestres. Eu posso ter aqui vários seres à minha volta aqui tramando, e eles se comunicam um entre os outros, como diz nossa mãe. E por quê? Porque às vezes nós temos que provar para mais de um ser que nós mudamos. Porque nós entramos em uma aldeia e praticamos atrocidades, matamos, estrupamos, queimamos vivo, né? Açoitamos. Não foi só um de uma vez só. Então às vezes tem muito arraigado aqui dentro de mim, me causando problemas seríssimos. Na periferia da minha aura tem outro, e externo tem uma multidão, tendo as mesmas condições vibratórias. Aí de repente a espiritualidade permite que ele desperte um pouquinho. Aí ele adormece. Nesse despertar, ele causou algo. Ele está esperando a reação, e todos eles estão esperando a reação, se é favorável ou não. Vocês vão lembrar lá no áudio que nós fizemos o ano passado, que tinha uma moça, não é isso mesmo? Estava na linha de passe e a tia viu o Elítrio despertando por um aviador. Acredito que ela estava incorporada e ele estava despertando. Eu não lembro se era Mãe Ara, se era geralmente não é Mãe Ara, né? Geralmente é Mãe Tilde, na época. Ele falou assim: filha, não toque. Ela poderia muito bem ir lá e resolver. Não toque. Era uma pessoa feliz. Tinha um jaguar, toda uma família feliz. Uma família, eles eram felizes. Mas naquele momento que aquele Elítrio acordou, dentro do trabalho, mestres, dentro do trabalho, e ela sai do trabalho, ela se envolveu. É paixão? Não sei. É amor? Não sei. Mas ela não veio com esse compromisso kármico. Isso eu sei, porque a nossa mãe falou. Compromisso kármico é que ela estivesse já pronta, evoluída, doutrinada, emanada, evangelizada, para que quando ele chegasse, ele não causar o impacto que ele causou. Sofrimento, dores, ciúmes, separação, desvio
do jaguar da doutrina, deixa de ser da doutrina, e a sua morte, talvez, né? Não sei se chegou a morrer, internada num sanatório de lobo, por causa de um elítrio despertado. Então nós temos tudo a nosso favor, e a coisa é muito séria. Esse despertou e cobrou total. Alguns despertam e vêm nos cobrando aí há 10, 20 anos, porque eles não têm pressa. Eu tenho aqui um copo d'água aqui, ó. Se ele estiver vazio, ele vai pondo gotinha por gotinha, até que o copo derrame. Eu não vou notar que esse copo está se enchendo. Não vou perceber. Ele vai trabalhando a minha psique tão vagarosamente que eu entro em um processo de demência, eu não vou perceber, porque ele é muito cauteloso. Agora, se eu estou voltado para o Cristo, para uma entidade de luz, aí eu consigo perceber pequenas coisas. Por isso que para nós é dado um espírito, os doutrinadores, que zelam por nós e que ganham um nome só, mas é um mentor particular. No caso, é uma mentora particular, porque o espírito de luz ele pode ser o que ele quiser, né? Mas desce como uma mentora. Nós chamamos de princesas, com as mesmas características de um ministro, as mesmas características. Então está ali refinadíssima, precisa na nossa mente, porque enquanto a nossa mente estiver conectada com um, não vai estar conectada com outro. Não existe essa de, né, para lá e para cá. Quanto ao médium de incorporação, tem que ser o preto velho. Veio a entidade aqui, ou passou elítrio, né? Ele tem aquelas impressões, aquelas imagens, aquelas sensações, e quando o preto velho chega, acabou, desconectou, e o médium vai ser feliz do mesmo jeito. Então nós temos uma proteção psíquica à nossa volta. Salve Deus. Vamos aqui. Perdeu aí? Pronto. Desejo de vingança, mesmo que ainda só ocorra na mente. Estar murmurando contra alguém, mesmo que mentalmente. Viver reclamando da vida e das pessoas. Não ter paciência com o cônjuge ou com os filhos. Não ter paciência com as pessoas idosas. Sentir-se molesto por qualquer coisa. Se entregar derrotado antes de terminar a tarefa designada. Roer sempre as unhas. Viver mordendo a própria língua. Sentir constantes dores de cabeça. Atuar com nervosismo. Viver angustiado com a vida. Viver preocupado com os fatos da vida. Viver desesperado com os fatos da vida. Repetiu. Agir sem pensar corretamente. Sentir remorsos por algo ou alguém. Viver numa canção psicológica. Reagir com violência a qualquer coisa. Falar em alto tom de voz. Querer impor a sua vontade sobre os demais. Querer mandar sempre nos demais. Aplicar castigos sobre os filhos de forma abusiva. Praticar o ato sexual de forma violenta ou estupro. Praticar o ato sexual de forma
sadomasoquista. Revidar a uma ofensa ou calúnia recebida. Caluniar. Ofender ou acusar as pessoas. Agir de forma oprimida, irrepressiva. Desejo de suicidar-se. Vocês repararam aí, mestre, que são sempre oscila para cima ou para baixo. Tem que se identificar. O ativo, nós não sabemos qual que é o mais perigoso, né? Mas o ativo, ele não deixa para depois. O outro, ele é calculista. Ele é premeditador. O ativo, ele vai ali e assassina, sem pensar em nada. Agora o passivo, ele vai planejar, vai calcular as formas, o jeito, mas ele vai realizar. Ele vai realizar. Estou falando da atuação no ser, né? Porque as pessoas falam assim, não, mas é porque eu fui criado na favela e só tinha bandido, só tinha isso, só tinha aquilo. Você foi inserido pela espiritualidade no lugar que você pediu, nem mais nem menos. Você sofreu aquilo que você acredita que seria melhor para a sua construção espiritual, nem mais nem menos. Quantos não conseguiram sair? Não é verdade? Nasceu lá da pobreza, que hoje não tem. Nasceu lá do mundo inferior, que hoje não tem tanto assim. E não conseguiu se sobressair na sociedade, no mundo, em tudo. E às vezes se destacar e nunca esconder de onde veio. Quantos cantores e cantoras, quantos músicos, né, que partiram dali e tiveram ali os seus defeitos psicológicos, nós chamamos assim, e não se sobressaíram? Da mesma forma. Então nós estamos aqui vivenciando. Eu posso vivenciar qualquer um desses quadros, ou superior, ou ativos ou passivos. Qualquer um desses quadros. Vocês viram que estão se dividindo em dois, sempre. Sempre em dois, não é? Ira e orgulho. Um tem tendências de ser esquizofrênico, tendências em toda a linha, nos 4 planos, e o outro tendência à psicopatia. Então é muito difícil entender o lado da psicopatia, do psicopata. É mais fácil, às vezes, entender o lado do esquizofrênico. É muito mais fácil, às vezes, né? Então existem esses 2 braços que descem, e esses egos os alimentam. Sempre o da esquerda, um deles, e o da direita, outro. Nós vamos falar disso ainda, estou só adiantando um pouquinho. Então nós observamos o que é a ira. Porque a ira no psicopata, quer dizer, um ato do psicopata em si, ela leva a extremismo, né, se for ativo, ou o passivo, ele é calculista. E ninguém vai saber que ele é um ser irado. Ninguém vai perceber. Porque ele é passivo. Ele é sempre passivo. Da mesma forma como nós temos lá no orgulho o esquizofrênico, porque ele se acha, né? Ele é o melhor, ele é o que ouve, ele é o que faz isso. Quando é ativo, o ser fala para ele: pula da casa, pula do prédio, pula do abismo. Quando ele é passivo, ele se torna muito calculista. Ele sabe como atuar em todos os momentos.
da vida. Então nós temos que diferenciar, não é o momento ainda, nós temos que diferenciar o lado psicopata e o lado esquizofrênico. Sempre analisar dentro desses princípios. Não estou falando da psicologia moderna, estou falando da psicologia, nem devo falar psicologia, estou falando dos eus do Elítrio. Eu não posso inserir dentro da psicologia moderna porque eu não conheço. Eu conheço o lado espiritual. Então, como o psicopata se encontra no terceiro nível, no segundo nível, no primeiro nível e no quarto nível, que está envolvido só com a luxúria, né? Como um esquizofrênico se identifica no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto nível, com alguns desses egos que nós vamos trabalhando, sempre trabalhando. Então eu tenho, por exemplo, a preguiça. Eu tenho a preguiça associada a quê? Na verdade, ao esquizofrênico, porque eu quero, eu espero, eu não tenho forças. Um ser tem uma força sobre mim. Eu não tenho coragem de reagir quanto a isso. Então começo realmente a escutar vozes, ver coisas à minha volta, porque eu não tenho a coragem suficiente para reagir quanto a isso. E onde entram as depressões mais profundas, sempre as mais profundas, quando se envolve quando se envolve os seres esquizofrênicos. Quando se envolve os seres psicopatas, eles são mais ativos, eles são ocultos, perigosos, ou eles são declarados ativos, mas eles pertencem a essa linha, ou seja, a gula, se vocês prestarem atenção, a gula se envolve lá com a ira. A gula está no primeiro, se envolve com a ira, está lá no terceiro. Então ela forma uma linha decrescente. Mas todos os dois se unem na luxúria. Todos os dois lados. E eles não são muito propensos à depressão, não. Menos do que... Menos, né? Menos do que o esquizofrênico. Muito menos. Às vezes nem apresenta sintomas, nem tem. Ou causa um sintoma falso, né? Para que haja um diagnóstico falso. É mais fácil ir para um lado de uma loucura, alguma coisa assim, do que ter uma depressão desse palestra, por exemplo. Mais fácil o quê? Não entendi, desculpa. Mais fácil eles entrarem assim, em processo mais de loucura, por exemplo, né? Do que essa depressão que deixa a pessoa entristecido, desfalecido, né? Eu vou conseguir chegar lá. Quando os nossos neurônios são antenas, né? Quando eles e morre aos milhões a cada segundo, porque como se tivesse ali traz um neurotransmissor e queima, logo o outro se conecta. No ato psicopata, eles não tendem a recuperar-se. Eles tendem a se definhar cada vez mais. Então, o que é oculto mesmo. Para saber é complexo. Hoje existe alguns exames, né, que se fazem que tem a probabilidade do físico, ou seja, mas para ter algo no físico já houve atuação espiritual. Já aconteceu a atuação espiritual. Então, quando você identifica dentro do ser ainda atuando, é mais fácil de compensar, bem mais fácil. Nós não podemos confundir neurose com psicose, né? Então, entra a psicose e depois vem a neurose, porque é a morte, a falência, acabou. Aí o louco fica louco mesmo, pronto, acabou. Não tem mais conexão.
É o surtado, é o animal, pura e simplesmente. Não tem as recepções, os receptores mais. Os medicamentos vão fazer com que haja uma desaceleração deste processo ou desconexões desse processo. Vamos prosseguir? Que hora é essa? Tá cedo, tá bom. Hoje tá bom. Gente, eu não tenho nada, não sou psicólogo nem psiquiatra, viu? Sou um espiritualista. Trabalhando egos, orgulho e egos, ira. Vocês viram que não tem egos do orgulho e nem da. Tá? Não estou... a espiritualidade não associa, ele já é. Tá? Ele não vai se transformar. Ele não é um ser que vai se transformar naquilo. Ele já é. Então não existe um elítrio que tenha os dois egos ao mesmo tempo. Ele pode ter camadas profundas, mas aí ele deixa de ser elítrio para depois se apresentar dessa forma. Trabalhando egos, orgulho e egos, ira. Vamos lá. Aqui, né? Tá bom. Trabalha-se o orgulho e a ira no terceiro plano mental. Começa aqui, ó. No terceiro plano mental. É onde há atuação. É onde há conexão. Como a alma ela viaja daqui para cá, passando todos os planos, ela chega no físico. Não sei se vocês lembram no mapinha lá, dimensão física, dimensão etérica, dimensão astral, dimensão mental, né? Então a alma, ela se verticaliza aqui no terceiro plano e colhe e leva para o terceiro plano, e o terceiro plano é correspondente em qualquer dimensão. Então aqui, neste momento, nós trabalhamos o que chega até a nossa consciência física, porque o cérebro é um receptor, sempre um receptor, sempre vai ser o receptor. Eu posso estar aqui recebendo coisas do céu, do astral superior, como eu posso estar aqui recebendo coisas do astral inferior. Ele sempre vai ser um receptor. Quem é que faz essa ponte? A minha alma. Se a minha alma está cheia de vícios, cheia de valores, de conceitos, de preconceitos, ela mascara. Ela sempre vai mascarar. Então, nos caminhos que ela percorre até chegar ao físico, que é tudo aqui agora, nesse momento, um ser só. Estou falando, não sei nem para quem, né? Que eu não estou mostrando a imagem aqui. Chegar o sujeito para cá. Então eu mascaro, eu consigo mascarar. Então eu não trago para o físico aquilo que eu deveria trazer, porque vai chegar em forma de, por exemplo, eu faço um transporte de madrugada e vai chegar como figuras disformes, como seres horríveis ou qualquer outra coisa, como algo que parece ser uma fantasia, um alucinógeno que foi tomado, ou um psicotrópico. Então eu trago para o físico e fica aquela coisa, né? Sem sentido. Então quando a minha alma está límpida, ela é uma ponte livre. Nós podemos sempre considerar como uma ponte. Então quando eu faço essa ponte do meu mental para o físico, eu não encontro agregados no astral, nem agregados no etérico, chega-se no físico 100%. Então quando a minha alma ela busca na madrugada ajudar um cavaleiro, uma guia missionária,
dentro de uma missão, que é o que nós realizamos todos os dias, basicamente, ou nós vamos, e ela está livre de preconceitos e conceitos, então eu trago coisas bonitas. Porque eu chego em uma caverna e encontro o ser lá, por exemplo, com a aparência de um porco, mas que fala, que xinga, que grunhe, que está andando em duas pernas. E os meus conceitos, como é que ficam? Como é que eu vou trazer isso para o físico? Como eu vou ter essa consciência? Da mesma forma, quando eu vou para o astral superior, eu estou junto com algumas entidades e eu tenho tendências minimistas. O que eu posso trazer para o físico? Se eu sou incapacitado, se eu sou alguém que não tem direito, se eu sou alguém que não sou merecedor, então não vou trazer nada para o físico. Então nós olhamos a alma assim, existe um lado de cá, ela é uma ponte, existe um abismo. Esse abismo divide em dois planos. Existem esses dois planos, etérico inferior e astral inferior. E essa ponte chega até no mental. Ela na periferia, ela não chega lá dentro do mental. Então o que acontece? Se no meio desse caminho estiver sujeira, eu vou me sujar. Então eu tenho que procurar me limpar adequadamente, né? Fazer defumação no meu lar, ter o meu lar mais equilibrado possível, a minha cama mais limpa possível, sem energias pesadas, tomar banho antes de ir para a cama, ou vou deixar energias pesadas do dia a dia ali. Quando eu partir e voltar, eu vou estar contaminado. Então eu não consigo trazer tudo de lá para cá. Mas o contrário, como a ninfa ali disse, também é algo lindo. Porque eu tenho o magneto, estou encarnado, eu tenho o magneto. Então o meu valor, ele é muito grande nestes mundos inferiores, todos esses mundos inferiores aqui. Como do ser evoluído, o valor deles é muito grande nos mundos superiores, que está aqui em cima, quinto, sexto e sétimo. Então o meu valor é maior aqui, porque eu tenho o quê? Magneto. Os de cima não têm magneto. Os de cima têm energia e eu tenho pouca energia. Então o que nós fazemos? Fazemos um consórcio. Vou para os tronos com o meu magneto e aquela entidade vem para os tronos com a sua energia. Então ali processa-se aquele ectoplasma e ele passa a ser curador. Se eu tenho plena consciência disso, eu entro para o trono como um curador, o tempo todo, seja o curador físico ou psíquico, porque o preto velho está pronto para os dois, não está? Ele vai atender qualquer plano e qualquer dimensão que o ser se encontra. Então eu tenho que estar pronto. Veja se essas duas ferramentas estão afinadas e afiadas, como as coisas acontecem. Só perfeição, só coisa bonita, só coisa perfeita. Então quando eu desejo de alguma forma que esta conexão seja o mais pura possível, eu venho cá, não busco o meu magneto com a minha mão de força e não faço a minha ionização e trago de novo, eu selei em volta ali aquele mundinho que é só meu, com a minha espiritualidade que é na vertical. Então eu não tenho encontros na horizontal, mas se eu começar a observar muita coisa na horizontal, é como se eu estivesse pulando essa cerquinha que eu fiz. Então eu tenho que trabalhar ali, naquele momento, concentrado ali, vigiando ali, estar atento ali no meu trabalho.
Porque se eu começar a prestar atenção em volta, eu começo a me devagar, a minha alma começa a sair. Ou seja, essa ponte não vai conseguir fazer essa conexão com o astral. Salve Deus! Então nós trabalhamos aqui no terceiro plano. Não interessa em que dimensão. Nós vamos trabalhar aqui o que? Ego, ego ira e ego orgulho, nesse terceiro. É por isso que é tão difícil esses dois. Todos os dias nós temos embate com esses dois. Todo santo dia. Faz parte da nossa vida. É um filho, é uma esposa, é um amigo, é um companheiro, é o chefe, é o funcionário. É tudo. Nós vamos estar em contato com esses dois. Se não souber administrar, nós vamos nos perder no meio dos dois. O orgulho leva à cobiça e a ira leva à inveja. Olha, o orgulho leva à cobiça, que está um plano abaixo, né? E a ira leva à inveja, que está um plano abaixo. Lembra lá que a inveja levava a gula? Então elas é como se fosse uma escadazinha. Nós vamos ver essa escada com mais tranquilidade. Então eles viajam muito dentro da horizontal, da vertical, aqui dentro da dimensão mental. Perdoar anula o orgulho. Ele é sempre prepotente, sempre acima dos demais, sempre o melhor. Mestre, eu não consigo perdoar o orgulhoso. Eu sou orgulhoso. Eu me identifiquei com ele. A partir do momento que ele não significa mais para nada para mim, ou seja, esse auto perdão aí, ele não vai conseguir me atingir. Não consegue me atingir. Porque ele vai me atingir em outros valores, em outros eus que eu tenho. Então eu vou ter sentimentos. Ele vai conseguir produzir sentimentos em mim. Se eu não conseguir perdoar o orgulho, eu posso querer ter um carro igual ao que ele tem e não ter condições financeiras nenhuma para isso. Eu vou ter problemas. Faz parte da alma, vou ter problemas. Eu vou ostentar. Não é isso que acontece? Eu passo a ser um ser que sempre está ostentando. Não tem nada, não tem nem onde cair morto. Aí vem uma bola de neve. Sempre a bola de neve. E eu não consigo sair dela. A indulgência anula a ira, pois ela está sempre a dominar. Ser tolerante é o exercício do perdão e da indulgência. A chave que liberta do terceiro plano é a tolerância. Nós temos que ter tolerância. Estamos aqui com o pé no chão, aqui agora na evangelização, cada um está no seu lar. E como é que anda a tolerância? É o ato do terceiro plano. Não foi dito lá que eu tenho que ter tolerância com os mais velhos, né? Que é a ira. Não é isso? Eu tenho que ter tolerância com aquele que se acha melhor do que eu mesmo. Então eu tenho que exercitar essa tolerância. Sempre em busca desse exercício. Tem tolerância com humildade, A humildade já faz parte do outro, né, que passou, né? Realmente é muito fácil, né? Hã? Realmente é muito simples, muito fácil. Se você... É só uma arma, né? É só uma arma. Que você desarma esses dois sujeitos aí. O cara chega te xingando, ao invés de você dar um tiro nele, você... Porra. Salve Deus, né? O cara chega prepotente em cima de você e tudo mais. Você tem que ter tolerância.
escutar mais, né? Não faz parte da tolerância? Saber escutar. Porque se você não tiver tolerância, mestres, é simples. A maioria não tem. Se você não tiver tolerância, quando você estiver escutando a outra pessoa, aquilo vai pesando, 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 e você tem que ter tolerância, porque senão você quer aquela pessoa longe de você, quer se livrar dela o mais rápido possível. Nossa mãe falava que isso aí é o ato de você praticar a caridade, não a caridade, a missão. Você tem intolerância, então você vai ouvir, e aqui vai pesando. Ela chamava de desassimilação, vai pesando, pesando, dando aquele sono. As pessoas estão conversando, você começa a pesar aquele sono, você está buscando tudo que era dele para você. Aí você fica com aquela coisa, toda a pessoa sai feliz perto de você, você cumpriu a missão. Aí de repente você sai aí por aí, dá um passeio, né? E você vê coisas bonitas, seu padrão vibratório muda de novo, você está tranquilo de novo. Por quê? Porque você é um médium iniciado, você consegue misturar magneto com energético. Naquele momento que a pessoa está descarregando com você, é só magneto, é só coisa, é problemas, é tudo. E você vai sugando. Logo você está, né, caindo. Então aí você leva pensamento aqui, pensamento ali, você vai distribuindo até onde der conta. A pessoa sai e você fica. É natural, é normal para o missionário. Então você fala assim: salve Deus, meu Pai. Então você começa a aumentar o padrão vibratório, ou seja, as vibrações, elas começam a quebrar aquele magneto, ele começa a ficar mais solúvel. Então ele passa a ser chamado de fluídico, ou seja, fluido magneto. A partir desse instante você consegue desassimilar ele. Ou seja, se você não tiver tolerância, você não consegue. Você quer que o cara se afaste de você, vai embora. Quer viver livre daquele problema ali. Salve Deus. Uma bagunça com esse mouse aqui, apanhando. Vamos. Quando a pessoa perde livre, então quer dizer que ele não conseguiu assimilar. Não entendi. Quando a pessoa quer ver livre não é aquele momento só, não é isso aí já é um ego, né? Pode ser seu, pode ser de alguma entidade. Eu estou falando assim, se for você, né? Seu ou de uma entidade. Chegamos. Vamos lá. Tem aí na folha? Não tem? Da próxima tem esse aí? Tem. Meu Deus. Pode. Eus, luxúria. Alguns eus, luxúria. Mirão, tocador, aproveitador, frotador, fornicário, adúltero, amizade, autoerotismo, bailarino, bissexual, ciumento, contemplativo, demônio medicinal, despudorado, Dom Juan. O domínio incita a ira. Tem uma coisa errada aí, né? Acho que eu repeti a última. Eu não estou falando de ira. Erro meu aí. Tirei a imagem aqui. Vamos lá. Os elítrios. Os elítrios, acrisolados com estes egos, estão no quarto nível. Suas almas carregam luxúria.
tem três termos que eu não entendi o significado. Como é que é? O que significa? Nós vamos... Brotador e demônio medicinal. Nós vamos chegar neles lá. Não sei se é nessa ou na próxima, né? Porque é esquisita a coisa. Vamos lá. Algumas atitudes dos eleitos em luxúria: olhar demasiado para as pessoas do sexo oposto, encostar nas pessoas de sexo oposto em lugares tumultuados, desejo de se relacionar sexualmente com outras pessoas, masturbações, autoexcitação sexual com objetos, imaginar cenas e fantasias sexuais, desejo de se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, conversar com as pessoas de sexo oposto sempre com segundas intenções, tentar convencer as pessoas de se relacionar sexualmente, para fins de magia negra. Nós tivemos um problema com a internet aqui e caiu. Essa parte aqui não está sendo gravada. Bom, mestres, nós vamos deixar a luxúria para a próxima vez, para a próxima evangelização, e é uma parte muito complexa. Nós temos todos os dias esses problemas. Alguns desses problemas estão no nosso lar e nós nem percebemos. Quando nós vamos perceber, já vem ocorrendo há alguns anos, há algum tempo, né? A maioria dos problemas está relacionada com a luxúria. Todos os egos são envolvidos pela luxúria. Então nós buscamos aí esta reconstrução, esta forma de agir, de pensar, para que o mundo não nos trate diferente. Em que termos? Porque de repente você passa a ser alguém que quer ser um santo, não precisa de um relacionamento, sendo que você veio justamente às vezes para estes momentos, de você estar relacionado com alguém, de você construir sua vida com alguém, não interessa o sexo, de você se reajustar. O que não podemos deixar é que a luxúria tome conta, dentro daquelas condições que foram lidas. Eu não sei se foram lidas, se foram ouvidas por vocês que estão online, por isso nós vamos repetir na semana que vem, sobre a luxúria. Então nós não podemos deixar com que esses atos venham a fazer parte do nosso dia a dia, ou no mínimo nós temos que policiar, porque às vezes são atos que não pertencem a nós, mas pertencem a um ser muito mais astuto, e ele traz toda uma bagagem. Ele pode se encontrar em todo e qualquer plano. Ele pode se encontrar lá no primeiro plano, no segundo, no terceiro, e ele é o próprio quarto plano. Então, quando nós falamos da psique, ela é a própria luxúria em si. Ou seja, quase tudo está relacionado à parte sexual. Nós não temos como fugir disso, porque é uma prática diária que depende não só de mim, mas depende de alguém que está ao meu lado ou de alguém que eu vou buscar. É algo instintivo, faz parte de uma lei física, da segunda lei física, e a primeira lei física é mais fácil, embora a gula, que é o extremo oposto, ela seja mais fácil de controlar, mas mesmo assim nós temos em nós a gula e a luxúria. São dois
egos que pertencem a nós, encarnados, como responsáveis da encarnação, e pertence a todo e qualquer elítrio, todo e qualquer elítrio tem a sua luxúria. Só para adiantar um pouquinho, antes de encerrar, nós vamos encerrar já, nós temos aí 2 seres construídos com a nossa mente. Nós chamamos, a Igreja Católica chamou de incubus, aquele ser que se denomina demônio pela Igreja, que é criado pelo homem, ou seja, é um ser criado pela mente e passa a ter vida por causa do magneto. E temos o feminino, que é criado pela mulher, chamado sucumbus. Então são 2, segundo a Igreja, são 2 demônios. E nós lutamos, às vezes, os alimentamos, muitas vezes, saciando os nossos desejos dentro da luxúria. Uma revista pornográfica, um filme, e assim vai. Então, nossa semana que vem nós vamos entrar um pouquinho na luxúria e vamos partir mais para a parte espiritual, ou seja, a conexão que tem os elítrios com a nossa aura, o que eles fazem com a nossa aura, em volta da nossa aura, e porque outros elítrios se identificam com essa aura. Então, salve Deus. Vamos nesse instante agradecer a Jesus por esta rica e feliz oportunidade, que cada um possa vibrar com muito amor, com muito carinho, naqueles que passam pelas dificuldades por este mundo afora, quantas dores, quanto sofrimento, quanta angústia. É um momento de transição que está apenas começando e que nós estamos fazendo parte. Que o Simiromba sempre esteve nestes momentos e que nós acompanhamos ele por várias e várias vezes dentro desses ciclos. Então nós temos a experiência, a vivência, a capacidade de ir em busca daqueles que necessitam desta força-luz. Que cada um possa ser luz onde quer que esteja, que cada um possa ser paz onde quer que esteja, que cada um possa ser amor onde quer que esteja. Que esta paz, esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar quem quer que seja nesse instante. Salve Deus, que Jesus abençoe a todos. Salve Deus.